eu ganhei dela uns vasinhos, umas mudas de violeta e já levei para minha casa. E nessa época eu era solteira ainda morava na casa dos meus pais. E eu coloquei aquelas violetas na janela e fui cultivando ela, mas aí quando começou a aparecer uns bichinhos estranhos lá na plantinha, porque a violeta ela é uma plantinha suculenta, né? Aqueles bichinhos branquinhos eu não conhecia, não sabia nem o nome, mas eu via que ele estava lá se alimentando das minhas folhinhas, das minhas violetas, né? E eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí foi, cultivei aquelas violetas lá um bom tempo e não sabia o que fazer com os bichinhos, aí as violetas foi morrendo Nossa, uma, morrendo a outra e morreu todas. que horror! Morreu todas, eu não sabia o que fazer com as violetas. Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live no nosso podcast Sua Orquídea Saudável e Bonita. Rose, boa noite. Boa noite, Hamilton. Vamos falar hoje, contar um pouco para as nossas ouvintes do seu método. Eu estou muito curioso para saber do seu método, mas antes de falar do seu método, queria que você contasse um pouco como é que surgiu a sua paixão por plantas, em particular por flores. Essa paixão por flores que eu tenho desde que eu me conheço por gente, né? Eu acho que praticamente desde que eu nasci, que minha família já cultivava as flores, a minha avó, a minha mãe. E então, desde bebezinho, eu já estava em contato com as flores. E eu fui crescendo e vivendo no meio das plantas que elas cultivavam, e eu sempre observando, peguei o gosto logo desde criança. E quando eu era criança ainda, logo na primeira infância, por volta dos meus 9 anos, eu já plantava as minhas flores nas latinhas, né? A gente juntava as latas de leite em casa, essas coisas assim, e utilizava para plantar as flores. E eu tinha um costume assim de ir juntar com as minhas amigas assim e brincar, né, fora dos horários de escola. E quando eu ia na casa delas, assim, que eu via as flores, eu lá já ia pedindo as mudinhas para as mães delas, né? Não pedia para elas porque elas não falavam em flores, não. Era só eu que corria atrás das flores, levava para casa e cultivava. E assim eu fui crescendo, né? Minha mãe sempre teve na coleção dela vários tipos de plantas, begônias, samambaias, e uma infinidade de plantas, né, que ela sempre gostou, e eu peguei o gosto também. Ah, Aí, e você, quando você começou assim a pedir as mudas, quando você começou a cultivar, teve uma que você começou, uma flor que você começou assim, falei, não, eu comecei por essa e se teve, fala o motivo. eu comecei com violetas. Eu ia sempre na casa de uma amiga, que na verdade não era assim, logo minha amiga, porque ela foi a namorada do meu irmão, então eu conheci ela assim, né? De vez em quando eu ia na casa dela, eu tinha feito amizade com ela, né? E ela gostava de plantas também, mas eu não conhecia orquídeas ainda até então. Se você me perguntar, lá na casa dela tinha orquídeas, eu não sei te falar, porque eu não olhava, eu não via, não enxergava orquídeas ainda, né? Então, eu sei que ela tinha uma coleção de violetas, muito bonita a coleção dela de violetas. Aí, eu ganhei dela uns vasinhos, umas mudas de violeta e já levei para minha casa. E nessa época eu era solteira ainda morava na casa dos meus pais. E eu coloquei aquelas violetas na janela e fui cultivando ela, mas aí quando começou a aparecer uns bichinhos estranhos lá na plantinha, porque a violeta ela é uma plantinha suculenta, né? Aqueles bichinhos branquinhos eu não conhecia, não sabia nem o nome, mas eu via que ele estava lá se alimentando das minhas folhinhas, das minhas violetas, né? E eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí foi, cultivei aquelas violetas lá um bom tempo e não sabia o que fazer com os bichinhos, aí as violetas foi morrendo Nossa, uma, morrendo a outra e morreu todas. que horror! Morreu todas, eu não sabia o que fazer com as violetas. E o que que era isso que deu nas plantas?
Hoje eu sei, né? Muito tempo depois que eu passei a estudar sobre as plantas, aí eu descobri que eram cochonilhas, uns insetos bem minúsculos, branquinhos. Existem várias espécies de cochonilhas, mas aquelas cochonilhas que davam nas minhas violetas eram uns bichinhos que você conseguia ver a olho nu, assim, andando, cheio de perninhas, assim, branquinho, parecia um floquinho de algodão ali, de isopor ali, andando, né? E elas acabavam com as violetas, e elas procriavam muito rápido, assim, no miolinho da violeta, assim, por baixo das folhinhas, nossa, mas enchia de cochonilha. E eu não tinha noção, não sabia o que fazia com aquilo lá. Minha mãe cultivava outros tipos de planta no quintal dela, mas eu nunca tinha parado para observar esse detalhe. Minha mãe não cultivava violeta, ela tinha outras plantas, mas eu nunca tinha visto nenhum problema de cochonilha nas plantas dela. Mas aí eu fiquei sem saber o que fazer com as cochonilhas naquela época. E desisti das violetas. Aí morreram todas as suas violetas. Morreram todas. Todas. Nossa Não sobrou Senhora. nenhuma. Mas a sua paixão pelas flores continuou, né? Ela não morreu. Continuou assim, mas aí eu fui cuidar de outras atividades e deixei um pouco as plantas de lado, porque foi no ano que eu comecei a trabalhar fora, né? Trabalhava 8 horas por dia no comércio e eu fazia faculdade à noite. Então era o dia e a noite ocupada, e nas folgas eu tinha que estudar, fazer trabalhos de faculdade, assim, então não sobrava muito tempo para mexer com as flores, né, propriamente dito. Aí chegava o final de semana, nessa época eu já tinha começado a namorar o meu atual marido, né? Chegava nos finais de semana, a gente queria sair um pouco, passear, ir nos bailes, naquela época tinha bastante bailes, todo final de semana a gente ia para se divertir um pouco, e na segunda-feira começava a rotina tudo de novo. Então não sobrava tempo para flores ainda, né? E quando é que você retomou o cultivo das flores? Eu retomei depois que eu me casei, porque aí eu deixei de trabalhar no comércio, aí eu me mudei para a zona rural, aqui é onde eu moro até hoje, né? E então eu mudei de vida. Eu ainda estava terminando a minha graduação e depois eu entrei na pós-graduação e continuei estudando. Assim mesmo, ainda não sobrava assim muito tempo para mexer com as plantas. Mas aí eu já tinha a minha casa, já tinha o meu quintal, tinha um bom espaço, né? Que aqui é um sítio, então a gente tem bastante espaço assim ao redor da casa da gente. Então aí aquela cosquinha assim na mão, sabe, que eu sempre gostei de planta. Aí eu comecei a arrumar o meu jardim, plantar as coisinhas que eu já gostava no meu jardim, trazia mudas lá da minha mãe, já ia plantando aqui nos canteiros. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu plantei aqui no meu quintal foi um canteiro de horta, uma hortinha assim pequena. Eu plantei um canteiro de cebolinha, salsinha, esses condimentos assim que a gente usa na cozinha, né? Porque aí agora eu já tinha que cozinhar, né? Aham. Agora eu já tinha que cuidar da minha casa, porque aí eu já tinha me separado da casa da minha mãe, então eu tinha que cuidar das minhas coisas. Ainda me lembro ainda que isso foi bem no começo do meu casamento, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 4 meses de casado. Então, nesse período ainda, o meu pai de vez em quando vinha aqui visitar a gente, né, ver como estavam as coisas e tal. Eu me lembro dele ainda admirando a minha hortinha. Meu pai toda a vida gostou de ter uma hortinha em casa. Ele plantava as coisas lá, né? Esses condimentos assim que a gente costuma usar na cozinha, ele sempre teve, a gente sempre teve em casa. Então ele ia lá, olhava meus canteiros lá e ficava admirando, né? Não sei o que passava na cabeça dele, não. Mas eu acho que ele ficava orgulhoso assim de ver que eu estava cuidando já das minhas coisas, que eu estava assim, estava assim com uma vida já estabilizada, né? Já tinha minha casa, já estava começando uma vida nova, né? Então Uhum. eu lembro dele assim com carinho, sabe? Eu fico pensando, bom, eu acho que ele sentiu um pouco de orgulho quando ele viu os meus canteiros lá e as minhas primeiras flores no meu jardim, que eu já estava começando. E que flores eram essas? Eram petúnias, porque eu via que
na casa da minha sogra tinha muitas petúnias, que ela morava pertinho aqui da minha casa. A casa ainda está aqui, mas ela já não mora mais aqui, que ela ficou viúva e ela se mudou para a cidade. Mas aí eu ficava admirando as petúnias dela e ela me deu sementes. Aí eu trouxe para minha casa, comecei a fazer os canteiros de petúnias e tenho muitas lembranças assim ainda daqueles canteiros bonitos, né? E também ganhei de umas amigas minhas umas mudas de açucena, não sei se você conhece a açucena, mas é da família das amarílis, que na verdade não chamam amarílis, que se chamam ipeás, são todas elas, né? Ah, Eu plantava lá os meus canteiros, eram bem bonitas também, que eu gostava. Aí plantei um gramado no quintal também, aí a grama cresceu, eu deixava uns pequenos espaços assim para plantar as outras flores. Plantei pés de espirradeira, que era uma planta que eu lembrava desde a minha infância, desde a minha primeira infância, que a minha avó tinha. E depois eu comecei plantando umas caladiums também, que eram lembranças que eu tinha da minha infância, que a minha avó gostava muito. Primavera, minha avó gostava muito também, e eu tenho tudo na memória, assim, as flores dela, né? Então, desde pequenininha, eu ficava observando, e eu tinha, assim, uma vontade de reproduzir aquilo que eu gostava. Então, eu lembro, a vovó tinha primavera, eu já fui uma muda de primavera, e fui uhum. plantar primavera, espirradeiras, caládiums, a minha avó também tinha um canteiro de chá, era um chá que se chamava poejo. Aquele Ah, odor assim, do chá de poejo ficou assim impregnado na minha memória também, que eu gostava muito, e eu plantei também. ele Então, lembra um pouco hortelã, né? isso, eu queria replicar, sabe? Tudo que eu via que elas plantavam, eu queria plantar aqui. Ah, que legal. E como é que evoluiu depois para as orquídeas? Aí foi pouco tempo depois, porque eu já tinha minhas duas crianças, eles eram pequenos ainda, o mais novo era bebê de colo ainda, eu tenho um casal de filhos. E nessa época, o meu pai já havia falecido, né? Ele faleceu 4 meses depois que eu me casei. Então, a minha mãe havia se mudado de casa, porque ela pediu para mudar de casa, para diminuir um pouquinho aquelas lembranças, né? Uhum. Modificar um pouco a vida e tal. E aí, no próximo aniversário dela, que ela faz aniversário em outubro, meu pai faleceu em fevereiro e minha mãe faz aniversário em outubro. Aí o meu irmão deu no aniversário dela um vaso de cymbidium para ela, é uma orquídea terrestre. E, nossa, eu quando vi aquela flor lá, eu pensei assim, nossa, que presente maravilhoso, eu adorei, eu fiquei encantada de ver aquela flor da cymbidium, né? Eu me lembro perfeitamente da cor, porque hoje eu tenho ela no meu orquidário, que eu cultivei ela anos a fio, né? Era uma cor assim amarelo clarinho, com o labelo dela assim todo pintalgado de vermelho, muito bonita. Então eu gostei muito daquela orquídea, e ela deixou o vaso debaixo de um pé de jaca que tinha lá no fundo do quintal dela. O fundo do quintal da minha mãe era uma pequena chacrinha assim, ela plantava de tudo lá, que ela sempre gostou de mexer com plantas. E aquele vaso de cimbídio ficou pendurado lá debaixo do pé de jaca vários meses até chegar o próximo ano, e ela não floresceu mais, né? Ela teria que florescer na época que ela ganhou de presente, um ano depois, e aquela planta não floresceu, né? Passou o aniversário da minha mãe, chegou o final do ano, aquela planta não floresceu. Aí lá, um tempo depois, eu falei, mãe, eu vou levar esse vaso de orquídea aqui, que aí eu já tinha descobrido que era, já tinha descoberto que era orquídea, né? Porque em contato com a minha sogra aqui, que já cultivava algumas orquídeas, aí eu fui começando a prestar atenção nas plantas chamadas orquídeas. Então eu falei assim para ela, eu vou levar essa orquídea aqui para casa e vou cuidar dela e vou ver se ela dá flor, né? Porque a gente sempre via as flores florescendo uma vez por ano, aquela planta não deu flor, né, na próxima estação. Aí a gente começou a pensar, tem alguma coisa errada com ela, né? Era para ter dado flor. Aí minha mãe falava assim, eu não sei cuidar de orquídea. Não sei, não tenho a menor ideia, não sei o que orquídea precisa para dar flor. Mas se um dia ela deu flor, quer dizer que ela tem que dar flor de novo, né? A gente pensava assim, mas ela não deu flor. Aí que eu fiz, eu levei para minha casa. E eu aqui,
eu ficava observando a Beth cuidar das orquídeas dela, que ela já tinha uma pequena coleção, uns 20 e poucos vasos, assim, de orquídeas, e foi ali que eu comecei a me inteirar desse mundo das orquídeas. Foi ali, assim, meu primeiro laboratório de orquídeas, né? Que aí eu comecei, que a gente morava aqui pertinho, aí eu não estava mais trabalhando fora, eu só fazia minha pós-graduação, aí nas horas vagas, de vez em quando, eu ia lá, ficava observando ela cuidar das plantinhas dela, e isso para mim é fascinante, sabe? É como se fosse um imã. Eu Uhum. vejo alguém cuidar da planta, eu já quero estar em cima, eu fico olhando, eu fico perguntando, fico escarafunchando, sabe? Aí ela já percebeu o meu jeito e já foi logo me dando umas mudinhas ali, aquelas orquídeas mais comuns que hoje eu recomendo para pessoas que vão começar um cultivo de orquídeas, que comece por elas também, porque são as orquídeas mais fáceis. Por exemplo, eu ganhei uma muda de dendrobium. Dendrobium é uma espécie de orquídea, um gênero de orquídea, que a gente gruda ela assim nas árvores, então elas vegetam assim e depois dão aqueles cachos de flores assim muito lindos. E é muito fácil de cultivar também. E ganhei uma muda de dendrobium, de cymbidium também, e catleia, assim. Foram as primeiras mudinhas que eu consegui para minha coleção. E aí, a partir daí, eu trouxe para cá e comecei a lidar com aquelas plantinhas ali. Eu observava o que, que ela colocava, eu já dava um jeito de colocar aqui também. Então, era sempre assim: observação e prática, né? Aliado já com os conhecimentos assim bem instintivos que eu já tinha de observar como que a minha mãe plantava plantas, como que ela cuidava das plantas dela, quando eu visitava as minhas amigas assim, eu observava as mães delas, como que elas cuidavam das plantas, o lugar que elas colocavam, era muito importante isso, que lugar que elas colocavam os vasos de plantas, porque tem plantas de sombra, tem plantas de sol, tem umas de meia sombra, então isso é uma coisa assim bem intuitiva, sabe? Já ia driblando esse assunto. Então, eu já escolhi aqui no meu quintal um lugarzinho assim, que eu já ficava pensando assim, esse lugar aqui, esse tipo de planta vai bem, esse lugar aqui, esse tipo de planta vai bem. E assim ia. Aí, aquelas orquídeas que eu já tinha aqui, continuaram crescendo. E quando chegou a próxima estação daquela cimbídio que a minha mãe havia ganhado lá no outro aniversário dela, quando chegou a época dela florescer, ela floresceu aqui. Olha, Aí eu fiquei encantada, né? Mostrei para minha mãe, falei para ela que aquela cimbídea não tinha dado flor, e ela falou assim que já nem se lembrava mais da cor da flor daquela cimbídea. Mas aí ela ficou assim, marcada na minha vida. Foi o início para mim, né? Foi o pontapé inicial para minha coleção de orquídeas. E eu tenho essa orquídea até hoje, ela floresce todos os anos. Eu fiz ela crescer, cuidei muito bem dela. Nossa, eu tenho assim várias touceiras dela, porque ela foi crescendo, fui deixando elas crescer. Passei dela para várias outras pessoas, mas assim mesmo eu tenho bastante dela aqui ainda. Então, aquela nossa, lá é o meu troféu. que legal, que legal. E fala uma coisa, Rose, sempre foi assim, sempre deu tudo certinho para você, ou Não. lógico que não, né? Sempre aparecem alguns problemas. Fala o primeiro grande problema assim que você teve. Então, a partir do momento que eu comecei a aumentar as minhas orquídeas, por exemplo, as primeiras plantinhas que eu tinha de orquídeas, elas foram crescendo. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a me inteirar um pouco mais profundamente sobre. Deixa eu só pegar minha cachorrinha aqui que está pedindo para ir na caminha. Essa é a Lua. Deita aí. Então, aí eu continuei estudando e fui aprendendo. As orquídeas cresciam até um certo ponto, e a partir de um certo ponto, eu já poderia dividir aquela plantinha. Então, eu fazia, de uma eu fazia duas, de duas eu fazia três, e assim por diante. Trocava com as amigas, e depois também eu comecei a comprar algumas plantinhas, e assim a minha coleção foi aumentando gradativamente. E
Você teve problema, assim, de, sei lá, período de muito sol, ou pouca água, ou de infestação das suas plantas? Eu me lembro assim que um dos primeiros problemas que eu me deparei lá nas minhas orquídeas eram aquelas infelizes pestinhas branquinhas que eu já conhecia, mas eu não sabia o nome e que eu já tive contato com elas anteriormente, quando eu cultivava as minhas violetas e que acabaram dizimando com as minhas violetas, porque eu ainda não sabia o que fazer para acabar com aquelas cochonilhas, né? Então começou uma pequena infestação de cochonilhas nas minhas orquídeas. Aí eu corria lá perguntar para a Beth o que fazia com aquilo, né? Mas aí Uhum. ela passava umas coisas assim caseiras, sabe, para combater aqueles bichinhos. Ela misturava inseticida caseiro, desses comuns assim para a gente matar insetos, sabe? Uhum. Misturava com detergente, misturava lá, diluía na água e aplicava lá. E assim, quando se tem poucas plantas, até que funciona. Você consegue lá eliminar os bichinhos. Depois de um certo tempo, quando a minha coleção já estava assim um pouco mais desenvolvida, aquilo lá já era mais difícil. Eu ficava passando uns produtos lá, umas caldas assim meio doidas assim, sabe? Pegava umas receitinhas na internet e acabava aplicando lá para ir fazendo o controle assim. Mas eu ainda não tinha assim uma coleção muito grande, então era fácil controlar. E eu acho que tem alguma coisa aí para você, viu? Porque você cultivava a violeta, aí esses bichinhos apareceram, você matou todas as suas violetas, Os aí você mesmos começou a bichinhos. cultivar as orquídeas, eles apareceram de novo. Acho que você tinha uma sina, um karma para arrumar isso. Fala, não, você tem que vencer, senão você não vai deixar que eles vençam, você que vai vencer. É verdade, eu tinha um desafio pela minha frente e eu não sabia ainda, não tinha noção da extensão, né, desse desafio. E esse desafio, ele veio, assim, se instalar com mais força mesmo, quando a minha coleção já estava bem desenvolvida e muita coisa já havia acontecido na minha vida, né? E, e depois, com uma coleção bem grande, por exemplo, vamos supor, de 500 vasos para cima, 1.000 vasos para cima, aí a coleção já se torna, a gente chama que grande, né? Para um colecionador, assim, comum, não era comerciante, era um colecionador, uma colecionadora. Então, já se torna, assim, bem difícil para você fazer o controle em todas as plantas, porque as cochonilhas, elas são um tipo de inseto, é uma praga, que elas se disseminam bem rapidamente dentro do orquidário se você não tomar as devidas providências, né? Fazer um controle, assim, bem efetivo para acabar com elas. E elas se proliferam assim, elas se alimentam da seiva da orquídea, elas ficam escondidinhas, até você perceber os primeiros focos, você tem que ir lá e examinar assim bem de perto, observar bem o sintoma, as manchinhas que vão surgindo no verso da folha, na parte superior da folha, porque no verso da folha elas ficam instaladas lá de baixo. E as cochonilhas, ó, imagina assim um bracinho, ela tem uma capinha que protege o pseudobulbo, vamos supor que é um galho, né? Para os Uhum. leigos a gente fala assim, é um galho, mas ele é chamado de pseudobulbo. Então ela tem uma casquinha assim, que é chamado de bainha, uma pele, bem para proteger mesmo aquele bulbo. Ali dentro daquela pelinha, as cochonilhas gostam de morar. E elas vivem ali, cria seus filhos ali, aumenta a sua família, tudo ali, bem quentinhas ali, bem protegidas. Até parece que elas ficam ali de propósito, e elas ficam ali de propósito, se escondendo da gente, mas elas não estão ali pensando assim, eu vou me esconder da Rose, né? Não, elas estão ali porque é o lugar mais fácil para elas crivarem assim os seus dentinhos, né? Vamos supor que elas tenham dentes, as suas garrinhas, para sugar a seiva da orquídea, que é o alimento delas. E com esse Nossa. alimento delas, elas alimentam os filhinhos e se proliferam muito rapidamente. E em poucos dias fazem colônias grandes, assim,
E depois você começa a observar os sintomas na planta. A folha começa a amarelar, o pseudobulbo da orquídea começa a enrugar, começa a diminuir de volume, você consegue já ver, assim, na cara que a planta está com um problema. Nossa. E, e, e como é que você saiu dessa? Foi um período, assim, longo até, né? No começo, eu parti aqui para o YouTube pegando diversas receitinhas aqui. A primeira dela é, você pega uma escovinha de dentes ali de cerdas macias, né, daquelas que você já descartou, pega um pouco de sabão ou detergente e vai lá esfregar as folhas das orquídeas, os pseudobulbos delas e tirar todas aquelas cochonilhas. Mas a gente observa que no dia a dia isso aí é uma solução bem paliativa, sabe? É bem assim, provisória mesmo, porque se você não tirar todas, 100%, sempre vai ficar uma coisinha ali, um filhotinho ali, que parece que elas se ressurgem assim com mais força ainda, e começa a infestação tudo de novo. E se você vai dormir tranquila e deixa aquilo lá, depois, dali uma semana, aí o foco se instala novamente e começa o ciclo tudo novamente. E se você deixa quieto, vai dormir, vai passear, achando que resolveu o problema, a hora que você volta, o problema duplicou. Nossa. E uma forma dela se alastrar para os vasos assim que ficam ao redor daquela planta que está infestada ali é através do vento. As cochonilhas são insetos assim minúsculos e levinho, parece um floquinho de algodão assim, bem levinho. Então, quando ela está na época de se reproduzir, ela fica uma colônia assim tão grande e aquelas uma que ficam assim por cima viram um bolo de bichinhos assim minúsculos. Você olha assim, por exemplo, 2 centímetros assim. Você olha assim, você pensa, nossa, é um pedaço de isopor. Mas não, ali tem bilhões de cochonilhas. Então, quando fica fofinho assim, o vento bate e toca assim, Nossa, vai sabe? espalhando. Vai espalhando. Onde cai uma cochonilha, começa um foco novo, e assim vai sucessivamente. Então, quando a gente percebe que começam os pequenos focos, a gente já tem que tomar providência. Porque aonde elas se instalam debaixo das folhas das orquídeas, onde elas começam a sugar a seiva da folha da orquídea, fica uma mancha amarela a princípio e depois elas vão crescendo. E essa mancha, ela é irreversível, não volta mais atrás. A folha não volta a ficar cheia de clorofila novamente, entendeu? Então aquela mancha, ela vai danificando a parte estética da orquídea e automaticamente, assim, no setor comercial, ela perde o seu valor. Ah, sim. Ninguém ia comprar um diamante com uma pedrinha preta no meio. Não. Nossa. E, ô Rose, da hora que você fala assim, se você pudesse ver assim, o vento levando a cochonilha, o bolinho de cochonilhas caindo numa orquídea, e você aí você não faz nada, você fala, não, eu quero fazer um experimento aqui, você não vai fazer nada. Em quanto tempo, em média, você pode dizer que a sua planta está morta? Ela não vai morrendo assim, tão de um dia para o outro, não. Vai levar alguns meses até ela definhar totalmente. Ah, mas alguns meses, tá. É. Mas a hora que está Mas infestado, ela você vai tá perdendo morta? toda a beleza. Ela vai perdendo toda a beleza, porque os bulbos dela vão ficando enrugados, ele vai perdendo a seiva. É como se sugassem o nosso sangue, sabe? Você começa a emagrecer, a pele começa a ficar assim fininha, daqui a pouco você começa até a ver os ossos, né? A orquídea é a Nossa. mesma coisa, ela começa a enrugar, assim, você vê as rugas do pseudobulbo. E, e mesmo que você tire as cochonilhas, o dano que foi causado, ele é irreversível ou dá para reverter? Ele é irreversível naquela parte da planta que foi atacada, mas Tá. se você cuidar dali para frente e controlar,
ela vai soltar novas frentes, novos brotos, e esses brotos vão se desenvolvendo, porque a orquídea ela é uma planta perene, ela tem longa duração. Ela não morre assim de um dia para o outro, ela não tem uma estação curta, por exemplo, igual um pé de Alface. igual um pé de alface, um pé de repolho, que você planta, colhe, come e ele acabou, né? Aí você tem que tirar a semente dele, plantar um outro e assim por diante. A orquídea, o sistema de vida dela é o mesmo, ela nasce, cresce e morre, mas ela demora para morrer, porque ela tem um ciclo de vida longo. Uma planta de orquídea, ela pode viver indefinidamente com você. É claro, a gente vai morrer e a orquídea pode continuar, ela vai crescendo, ela vai formando novos assim aglomerados de famílias, todos ali da mesma touceira. Aquelas partes mais antigas da planta, é lógico, elas vão, com o tempo, elas vão morrendo, mas a planta vai continuando. Ela solta um broto agora, semana que vem ela solta outro broto, mês que vem ela solta outro, ano que vem ela já duplicou de tamanho, e assim sucessivamente. Por exemplo, 500 anos, você acha pouco? Para um ser humano, sim, mas para uma planta, uma árvore, não, né? Uma árvore não, mas uma família de orquídeas, se ela for bem cuidada, ela vai viver mais que isso. Nossa, Os seus bisnetos podem cuidar daquela planta, os seus tataranetos podem cuidar daquela planta, e ela continua crescendo, ela continua soltando broto, ela vai passar de 1000 anos. nossa. E, e aí você teve, então, essa infestação aí de cochonilhas, e, e como é Então, que... aí eu passei a usar assim essas receitinhas caseiras, eu usei vários tipos de receitinhas caseiras, mas aí eu não via resultado. Então, como eu já tinha bastante plantas e eu sou neta, filha e esposa de agricultor. Meu marido é agricultor e ele trabalha com as lavouras, e nas lavouras eles usam os produtos químicos para o combate das pragas e das doenças, né? A agricultura, de um modo geral, a nível mundial, ainda não mudou assim 100% para o cultivo orgânico. Eles estão mudando assim, mas é muito lentamente, sabe? E esse processo vai demorar ainda para ser revertido 100% orgânico. Então, eles ainda fazem o controle químico junto com o controle mais biológico também. Eles fazem um misto hoje em dia. Uhum, Então, eu pedia para ele assim, o que, que ele usava para cuidar da lavoura, né? Aqui eles fazem a monocultura, que é sazonal, tem soja, milho, trigo, paíncio, sorgo. Cada ano eles plantam uma lavoura diferente, eles fazem uma rotação de cultura, né? Então, tá. Aí, para fungos, eles usam um produto, para ácaros, eles usam outro produto, para insetos, eles usam outro produto, para lagartas, um outro produto, e assim vai. Então, eu pedi para ele assim: conversa com o seu agrônomo, o que, que eu poderia utilizar aqui, porque eu estou tendo esse tipo de problema, né? O que, que eu poderia passar? Ele conversava lá com o agrônomo dava uma ideia assim, mais ou menos a dosagem que eu poderia passar nas minhas orquídeas, mas eles não assinavam nada, porque era assim, mais uma conversa, sabe? O que, que eu poderia usar, qual produto que eu poderia usar, que daria um resultado bom para mim e para as minhas orquídeas. E assim foi. Então, eu comecei a aplicar uns fungicidas e uns inseticidas. E quando eu percebia que tinham uns ataques de ácaros também, que é um outro tipo de inseto, aí ele fazia um misto lá, colocava um pouco de acaricida junto. Então, eu aplicava isso. Quando eu fazia os meus cursos de cultivo de orquídeas, tanto no curso, assim, pelos livros que eu pesquisava, que eu estudava, e nos cursos presenciais também que eu fiz, os professores ensinavam a gente a usar fungicida, acaricida, inseticida. Então, essa prática de usar o cultivo químico veio da universidade. Foi assim que eu aprendi, logo lá no começo. Eles aplicavam também, os orquidários comerciais aplicam. Raramente você vai encontrar um orquidário comercial grande que trabalha só com orgânico. Raramente.
todos eles trabalham com produtos químicos, né? Tem o seu agrônomo responsável e assim vai. Então, eu comecei aplicando esses produtos, mas para mim era inviável, porque eu não posso aplicar esses produtos eu mesma, a minha pessoa, as minhas mãos aqui, porque meu marido não deixava, porque ele falava assim: para você lidar com esse produto aqui, para você aplicar esse produto aqui, você tem que ter curso, você tem que ter especialização, eu não vou deixar, por isso, por isso, por isso, que é perigoso, que pode ocorrer intoxicação, e assim vai. Então, quem aplicava para mim era um funcionário aqui da propriedade, e ele aplicava lá conforme a receita que o meu marido tinha passado, que poderia usar e que não ia prejudicar as minhas orquídeas. Então, ele aplicava assim, de vez em quando, não era uma aplicação assim, regrada, porque conforme as vagas do trabalho dele, ele vinha e aplicava ali para mim, quando eu percebia que surgia algum foco de doença ali nas minhas orquídeas, né? Ou de insetos, de cochonilhas, ou depois de doenças fúngicas, que eu já estava assim, inteirada do assunto e eu já conseguia observar quando ocorria lá no meu plantel. Então, ele aplicava para mim, mas não era periodicamente, assim, certinho, não era regrado. Então, o que aconteceu é assim, sabe quando você toma um antibiótico assim e não toma ele certinho? Uhum. O que acontece? Ah, a infecção volta mais forte. É, às vezes ocorria isso lá dentro do meu orquidário, como não era passado periodicamente assim certinho, então as infestações de fungos, por exemplo, voltava. Aí eu ficava desesperada, aí eu não sabia o que fazer, aí eu chamava ele para aplicar, e às vezes ele não podia vir aplicar. E quando ele vinha aplicar, já estava assim alastrado, aí dava uma ziquezira, né? Dava uma dor de cabeça depois. E assim foi. E depois também eu tive problemas de clima, porque eu moro aqui no norte do Paraná, e aqui no Paraná, de vez em quando, alguns anos, costuma ter geadas, né? E o meu orquidário, ele é protegido, ele tem uma camada de plástico em cima, e ele tem a tela de sombrite por baixo para proteger da iluminação, a iluminação é controlada, e no verão eu coloco ainda uma telinha extra para controlar melhor ainda o sol do verão, que é bem forte aqui, mesmo a gente estando aqui no sul, né? E teve, então, uma ocasião que ocorreu uma geada bem forte aqui na minha região, e mesmo eu protegendo, mesmo eu colocando uma camada extra dentro do meu orquidário para proteger as minhas plantinhas da geada, eu tive problemas também com a geada. O gelo, ele requeima as folhas das orquídeas, e se você demorar para cuidar também, passar um defensivo, né, que os agrotóxicos são chamados de defensivos, pode ocorrer também infestação de doenças fúngicas, principalmente. E em algumas plantas minhas ocorreu isso também, por demorar para isso ocorrer elas. E uma outra coisa, assim, meio grave também que aconteceu aqui foi um mini ciclone. Nossa. Aqui na nossa região a gente teve assim um ano que ocorreu um vendaval muito forte aqui e arrancou metade do meu orquidário, arrancou a cobertura, assim. Foi um dia que eu sentei lá no chão do orquidário e chorei. Não tinha outra coisa para fazer. Chorei de verdade. Então, esses fatores, assim, me marcaram muito, sabe? Foram muito difíceis para mim. Então, novamente, por exemplo, o vendaval, ele estragou a estrutura do meu orquidário, e no que ele estragou a estrutura do meu orquidário, as bancadas, assim, foram junto, e derrubou muitas plantas no chão. O vendaval veio e, sabe, deu aquela varrida, assim, foi muitas plantas para o chão. Então, para eu acudir tudo aquilo lá, eu chamei o rapaz que trabalha aqui para me ajudar, mas mesmo assim demorava para a gente tirar as plantas do chão, e ocorreu chuva em seguida, as plantas ainda estavam no chão, e houve contaminação de novo.
elas pegaram um problema lá de origem fúngica também, e com os outros problemas que elas tinham, aí se agravou. E até eu conseguir reformar o orquidário de novo e cuidar daquelas plantas, passaram mais de 6 meses, até que eu consegui colocar tudo em ordem. Mas aí, nesse período, eu trabalhei assim incansavelmente para salvar as minhas plantas e replantar todas elas e tratar de todos os problemas que elas tinham pegado com essas intempéries aí, tudo. E foi um período bem difícil, mas aí o tempo foi passando, coloquei tudo no lugar e depois, mais para frente, quando estava assim com uns problemas graves ainda de fungos nas minhas orquídeas, o rapaz estava assim muito ocupado com o trabalho dele aqui na lavoura, ele não podia aplicar os produtos lá uma vez por mês, no mínimo, né? Nas minhas orquídeas. Aí elas começaram a apresentar muitos problemas e eu fiquei assim, o que eu faço, o que eu não faço? Comecei a pesquisar o que eu ia fazer para socorrer as minhas meninas e eu precisava achar um milagre. Eu precisava, assim, achar uma solução que fosse, assim, definitiva, que eu não precisasse mais de ninguém para me ajudar a proteger as minhas orquídeas, nem de pragas, nem de cochonilhas, nem de canela seca, nem de podridão negra, nem de... Ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar, não. E assim, aí eu comecei a estudar para ver o que eu fazia, o que eu descobria, e nada, não parecia nem uma ideia, né? O que eu ia fazer. E naquela época eu vendia plantas, assim, eu tinha vários clientes que eu vendia plantas pela internet. Então eu estava sempre na internet, no Facebook, eu tinha lá a minha página tal, e as pessoas me pediam as plantas, eu encaminhava as plantas para elas, e numa dessas vezes eu estava assim conversando, trocando umas ideias com um amigo que eu fiz virtualmente e que estava estudando agronomia numa universidade lá em Curitiba. Ele havia comprado algumas plantas minhas, mandei para ele, e a gente sempre trocava ideias sobre o que estava acontecendo dentro do orquidário, tanto no meu quanto no dele, porque também Curitiba é um clima diferente daqui do meu, né? Às vezes aconteciam uns determinados problemas lá, que tinha lá e eu não tinha aqui, e assim vai. Então, trocando umas ideias. Aí essa pessoa me contou que estava estudando naquela época sobre uma metodologia de origem japonesa que cultivava plantas, de um modo geral, na agricultura, não orquídea, não falavam em orquídea, falavam da agricultura, né? Com um produto orgânico. Aí ele perguntou se eu queria ler o conteúdo e tal, e eu falei que sim. Então ele me passou lá o PDF, eu li a matéria e tal. Aí eu comecei preparar o produto lá e comecei, apliquei lá nas minhas orquídeas umas 3 vezes, mais ou menos. Aí eu pensei assim, ai, não mudou nada. Pensei assim, não mudou nada, elas continuam do mesmo jeito, porque elas ainda estavam assim com uma infestação grave, né, principalmente de fungos. Aí eu desisti, porque eu queria um milagre, na verdade, eu queria uma solução assim bem rápida mesmo para ter um controle ali. Aí desisti. Falei, isso aí não é para mim, não. Desisti, guardei a apostila e vai lá continuar cuidando das minhas orquídeas. E mais algumas vezes ainda pedi para o funcionário que aplicar o produto lá, e era sempre daquele jeito, não aplicava na época que precisava, assim, regradinho, certinho. E nada de resolver. Um dia ele não estava, não pôde aplicar, eu peguei a bombinha, mesmo assim, escondida do marido, e fui lá aplicar, mesmo sabendo que eu não podia mexer com aquilo lá, porque era fora de questão, né? Eu não tinha habilitação para aquilo, para mexer, né? Aí tá. Fui, coloquei na bombinha e fui aplicar. Aí eu me acidentei com aquilo lá. Eu tinha um ferimento na minha mão, estava com um corte assim na minha mão, deve ter feito na cozinha, agora não me lembro direito.
Mas aí o produto acabou escorrendo na hora de aplicar e pegou na minha mão assim, e aí você já imagina. Consequência, fui parar no hospital. Comecei a passar mal, comecei a inchar, aí, mas não foi assim, de um minuto para o outro, não. Foi um processo de 3 dias. Comecei a manchar a pele, as manchas começaram a aumentar no corpo todo, e eu observando assim, nossa, será que eu estou com catapora? Sarampo não, porque eu já tive sarampo quando eu era criança. Aí eu ficava olhando aquelas manchas assim, que será isso, né? E as manchas continuavam aumentando. Passou o segundo dia, aí eu acordei no terceiro dia, que era um domingo, meu marido tinha recebido uma visita e ele estava conversando com a visita, e eu cheguei, era antes do almoço, eu fui no banheiro, olhei no espelho, a minha boca estava inchando, Nossa. aí eu pensei assim, nossa, eu tô com problema. Eu estou com um problema. E eu pensei assim, nossa, eu estou parecendo um babuíno. Aí eu fui lá e interrompi a conversa deles e falei assim, ó, eu estou precisando ir no médico. Eu estou com um problema aqui, ó, eu estou inchando, minha boca já está parecendo um babuíno. Aí ele terminou rápido a conversa lá e dispensou a visita e falou, eu tenho que levar minha esposa no médico, não sei o quê. Aí nós fomos para o médico. Cheguei, no pronto atendimento, o médico olhou para minha cara e falou assim: vou te dar um antialérgico. Me deu um antialérgico no pronto atendimento, me deu um antialérgico, tomei, mandou embora. Mandou embora. Ele falou: ah, essas manchas aí vai sumir. Vai sumir. Aí entrei no carro, falei para meu marido assim: não posso ir embora desse jeito, estou inchado, olha a minha boca. Aí o que a gente pensou? Tinha um hospital ainda na minha cidade, naquela época, hoje em dia não tem mais aquele hospital, né? A gente tem que ir na cidade vizinha. Então, tinha um hospital, eu falei assim para ele, vamos lá no hospital, eu faço uma outra consulta, né, só para tirar a dúvida, tirar a tema. Aí tá, cheguei lá, falei com a secretária, ela me encaminhou e fui para a consulta, a hora que o médico bateu o olho assim em mim, ele falou, o quê? Você vai direto para o internamento, menina, você está passando mal, você pode ter Choque. um choque anafilático, ele falou assim, aí me internou. Ele me internou e vai injeção numa vez, vai injeção na outra, e dali a pouco vem mais remédio, e fiquei internada 3 dias e 3 noites tomando medicamento, ele disse que eu estava intoxicada, e assim vai. Aí eu passei um mês em tratamento, e esse tratamento me deixou assim bem debilitada mesmo, porque quando você toma uma carga grande assim de corticoides, né, para se desintoxicar, ele dá um efeito neurológico na gente que não é muito agradável, não. E eu ficava assim muito fraca, assim, com moleza nas pernas. Depois, quando eu estava em casa, eu não conseguia ir para o orquidário. Tinha um degrau para eu subir, para abrir o portão e chegar lá no meu orquidário. Eu não conseguia erguer a perna, Nossa. subir aquele degrau para ir para o orquidário por causa dos efeitos dos medicamentos. Eu não sei se eu sou muito mole para medicamentos desse tipo aí, mas foi difícil. Então, foi mais um mês que eu não conseguia cuidar das minhas orquídeas, eu mesma. E elas ficaram lá, Deus dará. Meu Deus. E como elas já estavam com alguns problemas, e dependendo do problema, se você não cuidar rápido, ele vai aumentando. Aí, quando eu me restabeleci, que eu me recuperei bem e comecei a voltar para cuidar das minhas orquídeas, aí já tinha evoluído bastante o problema delas, né? Aí eu fiquei assim, desolada. Eu sentei no chão do orquidário, chorava. Chorava mesmo, literalmente, que a lágrima corria, assim, eu não sei o que fazer com as minhas orquídeas, né? Aí pensava assim, tem que passar veneno, tem que passar fungicida, tem que passar acaricida, tem que passar lagarticida, tem que passar inseticida, tem que passar todos esses cidas, eu não posso passar, e o rapaz não tem tempo de vir passar para mim, e eu chamava ele lá para ver o problema, né? Ele olhava para mim e ficava assim, com dó, não sabia o que fazer.
Tá. Enfim, ele passou mais algumas vezes lá o produto para mim, só para dar uma equilibrada lá nos problemas e tal. Aí eu voltei a estudar, voltei a pesquisar, eu pensava assim, não, tem que existir uma solução, tem que existir uma saída, eu tenho que conseguir eu mesma cuidar da minha coleção de orquídeas, porque esse negócio de ficar precisando de outra pessoa, passar esses produtos tóxicos, não está certo. Isso aí não está certo, eu não quero mais isso, né? Então, eu fui estudar. Aí, eu me lembrei daquela apostila que meu amigo tinha oferecido para mim, então, aí eu falei, tá lá no computador, eu vou lá pegar e vou ler e vou fazer tudo de novo. Aí eu fui, reestudei tudo de novo, a metodologia, mas aí eu não fiquei só ali naquela apostila que eu tinha ganhado ali para estudar. Eu comecei a pesquisar na internet a fundo, eu fui lá na raiz da questão. Aí eu fui descobrir o autor, fui descobrir, revirei do avesso a vida do autor, daquela metodologia. Fui parar lá no Japão. Aí eu descobri que a origem tinha sido lá no Japão. Entrei lá na Universidade do Japão, onde a metodologia foi desenvolvida, estudei, escarafrunchei lá tudo que eu podia aprender sobre aquilo. E aí eu pensei assim, vou começar tudo de novo, vou desenvolver o produto novamente e vou aplicar nas minhas orquídeas, eu mesma, e fiz, dito e feito. Fui para a mata, preparei o meu produto em casa e comecei a aplicar, dali um mês comecei a aplicar e não parei até hoje. E em E poucos... esse produto, Orgânico. ele é orgânico, mas ele foi desenvolvido para lavoura, né? Não foi para flores. Exatamente, ele foi desenvolvido para a agricultura de um modo geral, né? Mas ele era usado assim também para agriculturas pequenas, por exemplo, horta, plantio de cebola, alface, tomate, essas coisas assim, mas que poderia ser usado na agricultura de um modo geral também, soja, milho, trigo, desde que, você sabe, a indústria química monopoliza, né? A indústria Uhum, monopoliza mesmo a agricultura a nível mundial mesmo, mas existem muitos pequenos agricultores que fazem agricultura orgânica, mas em pequenas culturas. Então, eu pensei assim, bom, se dá certo lá, em vários tipos de culturas, a orquídea é um vegetal, a orquídea é uma planta, e eu pensei, então, se dá certo lá, vai dar certo aqui também. Aí eu, perna para quem tem, e fui preparar o produto, falei, eu vou aplicar, eu vou testar e vou ver. E fiz isso e não parei mais até hoje, eu não desisti, porque o resultado, ele não vem assim, de um dia para o outro. Ele vem a partir de várias aplicações que você aplica, e depois você vai diminuindo gradativamente, vai ficando cada vez mais fácil as aplicações, mais espaçadas as aplicações, entendeu? Então se torna bem simples e fácil. E o que é assim muito importante também, barato. O custo é quase zero. Eu falei, nossa, que legal. maravilha, eu mesma poder aplicar com as minhas próprias mãos era tudo o que eu queria. Cuidar das minhas orquídeas assim, eu mesma, sem precisar chamar marido para cuidar, sem precisar chamar um funcionário para cuidar. Naquela época eu participava de um grupo de orquitófilos aqui na cidade, eu cheguei até a assim, tentar contratar os meus amigos que cultivavam orquídeas também, a combinar com eles, assim, deles virem aplicar aqueles produtos tóxicos lá para mim no orquidário, fazer um controle, assim, pelo menos mensal, mas que não tinha uma alma viva que quisesse vir aqui, porque cada um já tinha o seu trabalho, cada um já tinha a sua ocupação, e não quiseram vir me socorrer. Então, eu falei, pensei, tem que ser eu mesma tenho que cuidar das minhas meninas, né? E a partir de quando eu comecei a aplicar, não parei mais. E nos primeiros meses eu já vi a diferença nas minhas plantas. E eu fiz esse produto de duas formas. Eu fiz ele na forma líquida e eu fiz ele na forma sólida. A forma sólida eu desenvolvi aqui
com base em uns outros estudos que eu fiz uma associação de estudos aqui, então eu falei, é assim que eu vou desenvolver o meu adubo sólido e vou utilizar esse produto e vai dar certo. E deu certo. Olha, que legal. A partir de quando eu comecei a aplicar, eu comecei a observar aquelas plantas assim que estavam assim com problemas mais graves e eu comecei a observar a diferença, a regressão, não a regressão para trás, mas assim o estacionamento da doença, você entendeu? Ela deixou de ir para frente, ela ficou ali estacionada. Porque uma folha de orquídea atacada por um fungo, por exemplo, o fungo da podridão negra, não vou nem citar nomes agora aqui para a gente não Aham. complicar, porque isso aí é um assunto para uma outra aula. Então, aquele fungo, ele causa uma necrose na folha, ele causa uma mancha preta, assim, é como se fosse um cancro mesmo, né? Uma doença cancerígena numa pessoa mesmo, principalmente o de pele. Ele desenvolve aquela mancha ali, e aquela mancha vai crescendo. Se você não dá um controle lá, não aplicar um produto lá, um antibiótico lá, ela vai crescendo, vai tomando conta rapidamente da planta e mata a planta inteirinha. Não só a planta, como as vizinhas dela também, porque a contaminação é rápida. Então, eu comecei a observar aquele tipo de mancha. Gente, eu ficava assim de boca aberta. Eu ia lá, dali 2 dias, a mancha estava do mesmo jeito. Sendo que antes, com 2 dias, uma manchinha que tinha 2 centímetros, 1 centímetro, ela tomava a folha inteira. Nossa. O crescimento é muito rápido dessa doença. Então, eu observei muito o estacionamento da doença. Aí eu começava a ligar os meus neurônios aqui e pensava assim, tá dando certo. Mas isso eu não observei só com uma planta, eu observei com muitas plantas. E naquela época eu não ficava ali registrando isso, não. Eu tinha que ir a campo, eu tinha que ir a trabalho, eu tinha que salvar as minhas plantas, né? O registro, eu ficava pensando assim, isso aí eu faço depois, eu faço depois. Eu tinha que cuidar delas, e observava, e elas foram melhorando. Quando eu conseguia, eu pegava o vaso, retirava toda aquela parte doente da planta e plantava ela novamente. Antes, quando eu não usava esse produto para fazer esse tipo de processo, era pior do que se você deixasse a planta lá morrer assim sozinha, sabe por quê? A contaminação é muito rápida. Você pega um instrumento, você vai lá fazer um corte, qualquer esporo do fungo que tem ali, ele se instala ali novamente na planta ou em outra planta, ou onde você rela a mão ali e tal, mesmo se você tiver de luva, aí o ciclo continua. Você tem que dar um jeito e acabar com aquele fungo, senão ele continua. E eu comecei a ver esse estacionamento do problema ali, eu pensei assim, meu Deus, que, que coisa boa que está acontecendo aqui, eu estou conseguindo controlar isso, que antes me deixava assim, sentada lá no chão do orquidário chorando, literalmente. E Olha, que legal. continuei, e comecei a observar nos outros tipos de problemas que dava dentro do orquidário. Por exemplo, com as cochonilhas, com as manchas de ferrugem nas folhas das orquídeas, que é um outro tipo de fungo, com outros tipos de insetos também, eu percebi que diminuiu a infestação, e assim vai. Então, eu Nossa. gostei muito do resultado e não parei mais, e continuo até hoje. A gente vai falar disso mais pra frente, numa Sim. próxima conversa. Poxa, então hoje você não é dizer assim que as suas plantas ficaram imunes, que não acontece nada, mas acontece numa intensidade muito menor e você Muito. controla muito mais fácil, né? Sim, sim, muito mais fácil. Ah, legal, legal. Rose, nossa, a gente falou bastante hoje sobre esse método aí, e eu espero. E o legal também disso tudo, né, é que você começou por uma paixão que você tinha com uma flor, a violeta, Uhum, aí essas violetas morreram por causa de um problema, depois você começou a cultivar outra planta, outra flor, uhum. apareceu o mesmo problema, e aí você não desistiu, você resolveu ir atrás para encontrar uma solução.
E nesse caminho você aprendeu muito sobre orquídea, né? Aprendi muito, aprendi muito. Foi uma verdadeira escola. Eu tinha a minha escola aqui, eu tinha o meu laboratório aqui, que era o meu orquidário, e os estudos, né? Tinha a prática Uhum. e a teoria, prática e a teoria, todos os dias da minha vida. Eu não tinha hora, assim, aquilo, se eu pudesse amanhecer estudando, mexendo com as minhas plantas, eu amanhecia, dia após dia. Tinha dia que eu torcia para não ter sono, para eu ficar lendo, para eu Nossa. ficar estudando e para eu ficar cuidando das minhas orquídeas. E hoje, qual o tamanho do seu orquidário? Quantos vasos mais ou menos você tem? Mais ou menos umas 2.000 plantas. Tem 2.000 bastante. plantas? Chegou um ponto assim que eu estava expandindo para ir para o nível comercial, né? Eu pretendia ir para o nível comercial. E eu comecei a atender várias pessoas assim no presencial mesmo, aqui no meu orquidário. Inclusive, eu dava assim pequenas monitorias aqui para as pessoas, elas chegavam, elas queriam entender, elas queriam aprender, e eu explicava com a maior boa vontade, né? Tudo assim que elas perguntavam, eu ia explicando como cuidar disso, como cuidar daquilo, como plantar isso. Eu dava as minhas aulinhas assim gratuitamente, com o maior prazer, gostava muito. E aí eu comecei a ir para o online, né? Eu abri lá minha conta no Facebook, logo assim que eu abri minha conta no Facebook, antes do Facebook tinha como que era O lá? Orkut. O Orkut. Isso, o falecido Orkut, começou lá no Orkut. Depois migrei para o Facebook e continuei. E aí eu fazia as minhas postagens, eu sempre gostei de escrever histórias, eu escrevia as minhas histórias assim diariamente, coisas da minha vida e coisas das orquídeas, então eu sempre escrevia, e as pessoas gostavam de ver, de ouvir, de ler, assim, entendeu? Então eu tinha muitos clientes que vinham até mim a partir das coisas que eu escrevia lá na internet sobre as orquídeas, e eles gostavam. E eu explicava, e muitos me chamavam no inbox, né? Queriam saber disso, queriam saber daquilo, queriam saber nome de orquídea, até hoje. Difícil passar um mês, assim, uma semana que não tem umas mensagens ali no meu inbox querendo saber nome de orquídea, querendo saber como que faz para cuidar de uma orquídea, e assim vai. Então, eu atendia as pessoas assim no online, não cobrava por isso, não. Eu vendia algumas plantas para poder suprir as minhas despesas aqui, porque eu estava assim pensando em uma escala assim mais comercial, né? Fazendo a Uhum. minha clientela para ir para uma escala mais comercial. Mas aí, quando começaram a surgir esses problemas mais graves ali no meu orquidário, eu tive meus problemas de saúde, aí eu dei assim uma desanimada. Então, eu pensei, eu não vou expandir muito, não. Deixar essa coleção nesse nível que está, e tá bom demais, é o que eu consigo cuidar. Aí eu parti para um online, né? Comecei a estudar e tal. Aí veio a ideia de eu ensinar pessoas assim através da internet. Porque a partir da minha coleção, que eu já tinha bastante base ali, eu tinha bastante modelo ali, bastante planta para exemplificar e tal, então eu já conseguia ensinar, por exemplo, um grupinho de pessoas no online com esses exemplos que eu tinha. E comecei assim, para não ter que expandir muito mais a coleção e perder o controle dos cuidados, sem precisar contratar um engenheiro agrônomo, funcionários assim para trabalhar dentro do orquidário para mim, entendeu? Uhum. Poxa, muito legal a sua história, sua jornada, todo esse conhecimento que você acumulou aí e está acumulando, né? Porque você é uma pessoa que gosta muito de estudar. E eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar em você para cultivar orquídeas, que são flores tão bonitas, né? Nesse meio tempo, eu continuei estudando, aí eu fiz curso presencial de empreendedorismo, Ah, mas era empreendedorismo físico, para você montar ah, sua empresa física, né? Então, eu estudei todinho o processo, mas aí é outra história também. é outra história. Como diz lá em Minas, isso é conversa para outra pinga, né? É outra pinga.
Legal, Rose. Nossa, foi um grande prazer falar com você, ouvir um pouco a história, a sua jornada, o desenvolvimento desse método seu para cuidar das orquídeas. Tenho certeza que a gente vai aprender muito e ouvir muito as suas histórias ainda. Sim, a gente tem muito que aprender. Inclusive, eu aprendi muito com as orquídeas. Eu consegui superar fases da minha vida muito difíceis e sem precisar de especialista, sem precisar de psicólogo, sem precisar disso e daquilo, né? Então, as Sem orquídeas... remédio de faixa preta, né? Hã? É, Sem sem remédio remédio de de faixa faixa preta. preta, principalmente quando eu tive uma transição da minha vida, assim, por exemplo, a mulher entra na menopausa e passa de fase, sempre tem uns problemas, assim, tanto físicos quanto emocionais e mentais e tudo mais, né? E as orquídeas foram a minha salvação. Olha, As orquídeas eram as minhas psicólogas, as orquídeas eram as minhas ouvintes, e eu consegui superar uma fase muito difícil mesmo, realmente, da minha vida. nossa, que legal, que legal. Rose, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo. A gente volta muito em breve com novas histórias e aprender um pouquinho mais com você aí com as orquídeas. Eu que agradeço, Hamilton, muito obrigada. Um grande beijo para você, um beijo para os nossos ouvintes e até o próximo capítulo das orquídeas. Sim, até lá, com o maior prazer. Um beijo para todos, para você também. Obrigada. Tchau. Tchau.